Meus queridos, já estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão para setembro. Temos um mês pela frente com propostas muito interessantes. Do ponto de vista de dinamismo, é diferente em relação a agosto. Agosto realmente teve ali um pico bastante dinâmico. E setembro tem algumas propostas, mas já são mais subtis, mais leves, entre aspas, do que propriamente o agosto. O agosto foi mesmo ali particular e nós ainda estamos a viver alguns desdobramentos dessa temática de agosto. Mas antes de nós arrancarmos aqui na previsão e partilhar contigo o tema das propostas, o que é que nós vamos ter, eclipse e tudo mais, temos muita coisa ainda para falar de setembro, deixa-me perguntar se já subscreveste o canal. Basta subscrever, é gratuito e assim ajuda o canal a crescer, nós podemos chegar a mais pessoas. O objetivo do Descobre Astrologia é divulgar a astrologia em português. Nós já estamos a fazê-lo de uma forma muito interessante, até em Portugal e no Brasil, mas conto com a tua ajuda, conto com o teu apoio, subscrevendo o canal, deixando um like, mandando uma mensagem, enviando o vídeo a outra pessoa. Deste ou de outros vídeos que nós temos no canal, nós fazemos um vídeo por semana com assuntos já muito interessantes, muito variados, que tu podes oferir de certeza absoluta de algum deles. E a única coisa que nós pedimos em troca é que tu subscrevas o canal. Por isso, subscreve. Se tu já subscreveste, não te preocupes, basta só fazer uma vez, mas se tu és novo por aqui, considera subscrever, porque eu tenho a certeza que não te vais arrepender. Vamos então ver o PowerPoint que eu trago todos os meses para tentar esquematizar este assunto para que tu possas aproveitar este mês da melhor forma possível. Vamos ter a retrogradação do Urano, dia 1, o reingresso de Plutão em Capricórnio, já vamos falar mais sobre isso. Vamos ter a Lua Nova em Virgem, vai ser uma Lua Nova muito, muito interessante. Ingresso de Marte em Caranguejo, reingresso de Mercúrio em Virgem. O Mercúrio já esteve em Virgem, vai voltar dia 9 a Virgem novamente. Vamos ter o eclipse lunar. Depois vamos ter em outubro o eclipse solar, que faz parte deste par, mas já falaremos mais sobre isso também mais para a frente. O ingresso do Sol em Balança, equinócio de outono no hemisfério norte do planeta. Então é um ponto assim, muito, muito importante para nós falarmos. Vênus entra em Escorpião, um dia depois do equinócio. Mercúrio vai chegar a Balança e no final do mês vamos ter ainda Sol conjunto, Mercúrio conjunto ao Sol, Sol conjunto a Mercúrio. Ainda vamos falar sobre isso neste vídeo. Então, sem mais demora, vamos começar a falar semana a semana. Eu não trouxe aqui um slide sobre a questão da retrogradação do Urano, mas de uma forma resumida, que nós já falamos desta questão há algum tempo e já foi um tema que já vamos falando nas outras previsões. Urano representa um planeta da novidade, da inovação. E o Touro, representa então uma forma mais conservadora, mais prática, mais acostumada de extrair valor e aproveitar o valor daquilo que a vida tem para oferecer. Touro representa então esse arado que rasga a terra, que torna as coisas produtivas, ou melhor, que abre o caminho, que trabalha, que se esforça, que se dedica para criar as condições de produtividade. Mas também nos fala de alguma inércia. Touro é um signo de fixo terra. Então, muitas vezes nós acostumamos a certas formas de extrair valor da vida. E o Urano representa um convite para inovar, renovar, olhar de forma diferente, racionalizar esses assuntos e perceber o que é que realmente traz valor, o que é que realmente traz segurança. E esse é um assunto que nós temos vindo a falar nos últimos tempos. Por isso, este é só um resumo. E se tu quiseres saber mais sobre este Urano em Touro, há 2 ou 3 vídeos no canal sobre esse assunto. Podes pesquisar, porque nós já falamos largamente sobre ele. Mas vamos focar então no Plutão em Capricórnio. Para quem está assim mais desligado, desde 2023, o Plutão está nesta transição entre Capricórnio e Aquário. Aquário e Capricórnio. Anda para trás e para a frente e para trás. Ele agora vai regressar a última vez a Capricórnio. Vai lá ficar até meados de novembro, dia 19. E depois vai reingressar novamente em Aquário e vai lá ficar até 2043, pessoal. Então é muita coisa. Nós vamos ter aí uns belos anos de Plutão em Aquário. E, de uma forma geral, nós conseguimos ligar Plutão, que representa então uma temática mais profunda, mais de transmutação, mais de mergulho nessas sombras, mais de poder. O Plutão está muito ligado ao poder, não é? Essa parte mais poderosa. Mas também tem muita questão, o Plutão está ligado a um lado muito instintivo. Mas vamos pegar só na questão do poder, porque nós vamos ter aí vários anos para falar de Plutão em Aquário e ele está sempre a fazer aspectos aos outros, por isso naturalmente nós vamos falando aqui e ali desta temática. Mas o Plutão vai agora a Capricórnio. O que é que Plutão em Capricórnio andou aqui a transformar durante os últimos tempos? Toda essa questão de poder, da estrutura social, das hierarquizações. Nós vimos, sei lá bem, tanta coisa mudou nesses últimos tempos que Plutão esteve em Capricórnio, mas principalmente sobre como a sociedade está estruturada. A estrutura, a tradição,
as hierarquias, são temas muito capricornianos. E muitas vezes também, por exemplo, aquele sonho de ei, eu vou trabalhar nesta empresa e vou chegar a um cargo e vou fazer carreira. Enquanto o Plutão passou em Capricórnio, acho que tudo isso foi desmontado. Hoje em dia, a noção de carreira, de estabilidade profissional, foi toda reestruturada e as pessoas, ainda para mais com o Covid, perceberam que há várias formas de fazer carreira. As carreiras têm que ter um dinamismo muito mais descontraído. Antigamente, quem passava muito tempo numa empresa que era realmente o empregado excepcional. Hoje, o empregado que tem muita experiência em várias empresas é que é o excepcional. Então houve muitas coisas que mudaram neste Capricórnio, neste Plutão em Capricórnio, que nos falou realmente de reformular, reestruturar, transmutar a forma como a sociedade, Plutão tem uma perspectiva social, estava organizada, disciplinada, estruturada, hierarquizada. Todo esse lado mudou. E também tem a ver também com uma questão de poder. Quando o Plutão entra em Aquário, quando entrar agora dia 19 de novembro em Aquário e vai lá ficar durante esse tempo todo, vamos ter uma temática muito interessante a acontecer, porque é muito, muito provável que o Plutão em Aquário represente o empoderamento das tecnologias de uma forma muito afirmativa. Nós temos vindo a ver nesses últimos tempos, não é? Este ChatGPT, as inteligências artificiais, toda esta geração de conteúdo de uma forma artificial, todos estes os robôs, tudo está a evoluir a uma velocidade extrema e com o símbolo de Plutão em Aquário tende todas essas temáticas a ficarem mais intensas e como vai ficar tanto tempo em Aquário, tem muito tempo para que isso se implemente e que realmente a sociedade dê um salto tecnológico de uma forma abismal. Outra coisa de Plutão em Aquário também tem a ver com a questão do poder ser separado, descentralizado, essa palavra que eu queria, descentralizado. E nós temos visto nos últimos tempos muitas propostas e muitos temas de um poder que se calhar estava mais fechado dentro, por exemplo, de um país e nós de repente pertencemos a uma União Europeia e este poder ganha novos contornos. Existem medidas que são nós temos isto na União Europeia, não é? São tomadas numa perspectiva macro e os países, todos os países da União têm que, no fundo, cumprir e corresponder àquela lei ou àquela norma, àquela regra que a União Europeia lançou. Então, o poder estava, por exemplo, num pelouro, estava num sítio, e há uma perspectiva de poder muito mais abrangente, que abrange continentes inteiros, que são tomadas em certos centros de poder que não estão centralizados. Naturalmente, o poder tecnológico é sim a chave, é um símbolo muito direto destes dois símbolos, não é? Plutão e Aquário, poder tecnológico, da tecnologia ser usada como uma ferramenta de poder e decisão, e o que já está a ser feito, né? Por exemplo, empresas criadas pelo ChatGPT, onde o ChatGPT é o CEO. Quer dizer, todas essas temáticas que nós vemos acontecer regularmente hoje em dia nas notícias e nas redes sociais representam de uma forma muito clara este Plutão em Aquário. Sem dúvida que falando nas redes sociais, Plutão em Aquário acentua então ainda mais isso, não é? A importância do social, a importância que a sociedade, ou melhor, a nossa imagem social tem e a forma como a tecnologia ganha cada vez mais realce e mais relevo e mais importância na nossa vida. Então nós vamos ter aqui vários anos para falar de Plutão em Aquário, mas muitas vezes o Plutão também representa esse mergulho que eu tenho que ir ali ao fundo, muitas vezes bater em arestas, muitas vezes bater em esquinas, para perceber que tem que ser feita alguma mudança. Então, Plutão em Aquário não representa só rosas, também tem alguns desafios associados a Plutão em Aquário, este posicionamento, mas que são inerentes, não é, às mudanças que nós todos socialmente estamos a fazer. Por isso, vamos passar para o próximo tema, que vai ser a Lua Nova em Virgem. Eu gostaria só de trazer aqui uma última coisa sobre o Plutão em Aquário. É que o Plutão é um planeta social. De um ponto de vista pessoal, obviamente nós estamos envolvidos numa sociedade e que o que acontecer na sociedade vai de uma forma ter impacto numa perspectiva mais pessoal, mas não conseguimos, não faz muito sentido, se calhar, na minha perspectiva, fazer uma interpretação particular da nossa pessoa, só se tu souberes onde é que o Plutão está em Aquário no teu mapa. Aí sim faz sentido perceberes quais são as temáticas de Aquário, Capricórnio, que tu estás a fazer mudança nos últimos tempos, porque são a perspectiva macro é realmente aquela que é mais ajustada. Vamos falar da Lua Nova de dia 3, terça-feira, que vamos ter em Virgem. E ao mesmo tempo que esta Lua Nova está a acontecer, está a haver aqui uma quadratura de Marte-Neptuno. Então vamos pegar na Lua Nova, sempre momentos de semear, de começar alguma coisa, eu sempre digo isso, não é?
de um novo momento, um novo passo, lançar alguma coisa para o universo, como criar algo. E Virgem representa então esta questão que nós no outro canal que eu tenho, falámos sobre o ex-Virgem, Escorpião, na última quinta-feira, e fica já o convite para tu ires aqui à descrição, vais ver o primeiro link, está lá para essas aulas que eu estou a dar quinta-feiras às 21 horas gratuitas no YouTube. Passa por o link, o primeiro link da descrição está lá mais informações sobre isso. Mas Virgem, esta lua nova em Virgem, tem muito que ver com o facto de como é que eu sou útil, como é que eu posso me aperfeiçoar, como é que eu posso servir. Agora, servir de uma forma descontraída? Não. Virgem quer ter um princípio, meio e fim, quer ter uma ordem, quer ter um aperfeiçoamento, quer ter uma disciplina. Então, muitas vezes as luas novas em Virgem representam uma vontade, um símbolo de como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso melhorar neste assunto, como é que eu posso servir melhor, ser melhor, corresponder mais, né? Aperfeiçoar-me de uma forma diferenciada. Como é que eu posso dominar mais conhecimento? Como é que eu posso exigir mais, não é, entre aspas, de mim, para me tornar ainda ter mais metas, atingir mais objetivos? Agora, com a combinação de Marte e Neptuno, isto pode ser levado a um extremo, porque Marte em Gêmeos, Neptuno em Peixes, representa, no fundo, uma vontade de fazer muitas coisas diferenciadas, mas que não tem propriamente uma meta à vista. Então eu luto, eu esforço-me, eu dedico-me de uma forma quase instintiva, mas que não tem, é quase um sacrifício em nome de alguma coisa maior, que eu não consigo nem sequer avaliar se aquilo que eu estou a fazer está a ser construtivo ou destrutivo, porque eu posso estar a circular, eu posso estar-me a direcionar para alguma coisa, eu posso ir tirar um curso, imaginando, ou ler um livro, que naturalmente aquele conhecimento pode-me agregar ou pode-me desagregar de alguma forma, não quer dizer que seja bom ou mau, mas pode-me alavancar ou pode-me complicar aquilo que eu estou a fazer. Então Marte, quadratura a Neptuno, num dia de lua nova em Virgem, representa claramente a possibilidade de nós criarmos alguma coisa na nossa vida com vista ao melhoramento, à melhoria, ou à otimização, ao serviço, mas fica chamada a atenção para que nós tenhamos a capacidade de pôr metas, limites, dizer, ok, eu vou fazer isto, mas vou avaliar continuamente. Não vou fazer à maluca, de uma forma totalmente cega, de uma forma fanática, só porque eu agora tenho que fazer tudo ao mesmo tempo e tenho que me desgastar, eu tenho que me digitalizar e tem que ser, porque isto naturalmente traz algum desgaste. Ainda para mais com a oposição a Saturno, que a gente já vai falar dela mais para a frente. Isto vai ser na terça-feira e na quarta-feira vamos ter o Marte a ingressar em Caranguejo. Caranguejo e Marte não têm assim muito que ver. Marte em Caranguejo está numa debilidade, está débil, está enfraquecido, de outra forma dito, porque ele tem um ponto de reforço em Capricórnio e naturalmente se uma coisa se reforça em Capricórnio, vais ter alguma debilidade, algum enfraquecimento no signo oposto que se chama-se Caranguejo e que nós chamamos está em queda. Então Marte, que representa fogo seco, não é? É uma energia muito ativa, dinâmica de vou construir, vou lutar, vou guerrear, vou me impor, não é? Tem tudo a ver com esta questão da penetração, de vou rasgar o que eu tenho que rasgar. Em Caranguejo eu fico assim mais enfraquecido, porque é um signo de água, já traz uma temática muito mais úmida, já são um assunto que não é propriamente muito confortável para esta temática de Marte. É só isso que eu quero partilhar. E se eu juntar Marte em Caranguejo, então tem muito que ver com esta questão de defender aquilo que é meu, os meus, ser um bocadinho o protetor da tribo, não é? O guerreiro que está ali à porta diz, não, este aqui é a minha casa, é a minha família, é o meu país, toda a gente que vier contra vai, não, eu tenho que me defender daquelas pessoas que vêm de fora. Então há uma ideia muito mais territorial associada à energia de Marte em Caranguejo. Então fica a consciência de nós realmente podemos às vezes poder fazer alguma coisa para aqueles que são diretamente ou mais diretamente ligados a nós, mas fica também a chamada de atenção para as iniciativas ou a tendência para muitas vezes defender daqueles que vêm lá de fora, aqueles que são estrangeiros. Então estas ideias nacionalistas, na minha visão, tendem-se a incentivar com esta questão do Marte em Caranguejo. Por isso fica só esse pequenino pormenor, porque realmente pode haver uma questão da defesa da daquilo que é familiar, daquilo que é tradicional, de ter respostas muitas vezes
instintivas com base na flutuação emocional, porque o Marte, quando fica em Caranguejo, fica disposto pela Lua, então há uma flutuação emocional que pode dar encólera muito mais rápido. E, principalmente, esta questão, eu espero que isso não se desenvolva em nada de agressão contra os estrangeiros, contra os imigrantes, de uma forma cada vez mais exacerbada, porque realmente pode ser este símbolo, é Marte Caranguejo, a defender-me daqueles que vêm lá de fora, no fundo, tomar aquilo que é meu, o que seria uma pena durante este período que nós estamos aqui a viver, não é? Seria falta de inteligência nós pensarmos que existe um fora, não é? Que existe os outros. Isso o Covid vem-nos provar. Caso alguém tivesse dúvidas, o Covid vem-nos provar exatamente o contrário. Não há outros, não é? Nós todos estamos todos a viver na mesma pedra que se chama-se Terra. Então fica só essas ideias. Depois, no domingo, ainda da mesma semana, vamos ter o Sol a opor-se a Saturno. E aqui é um aspecto tenso, não é? Nós temos uma oposição entre dois pontos que reforçam e que acentuam uma característica de poder e de autoridade. Eu tenho Saturno, que é um tipo de autoridade mais instaurada, institucionalizada, mais séria, menos flexível, e tenho um rei, que nós podemos associar à ideia do Sol, que quer fazer algumas mudanças, mas muitas vezes confronta-se com dogmas que não deixam que essa mudança avance. Então nós temos aqui um momento tenso, não é? Principalmente deste domingo, dia 8, guerra de pessoas de lideranças, guerra de líderes, guerra de chefes, não é? Guerra de responsáveis, ou tensão entre essas áreas, porque representa, por exemplo, alguém que quer resolver alguma coisa de uma forma, vamos chegar a um consenso, vamos negociar, vamos tentar fazer alguma coisa para que isto melhore, e ao mesmo tempo haja um poder que diz não, aqui não vamos mudar, não vamos mexer, porque aqui quem manda sou eu e desta forma não se negocia. O Saturno tem muito mais força do que o Sol, a nível de poder, porque o Saturno é muito mais lento que o Sol. Enquanto o Sol demora um ano a dar uma volta inteira ao zodíaco, o Saturno demora 28, 29, 30 anos a dar uma volta inteira ao zodíaco. Então, a nível de escala de tempo é muito diferente, e na astrologia e na vida, tudo aquilo que é mais lento influencia aquilo que é mais rápido. Então, Saturno tem mais força do que o Sol. Por mais que muitas vezes as mudanças queiram ser feitas e que se queira chegar de alguma forma a um consenso, a uma negociação, a um ajuste, a uma vírgula que se tira, uma vírgula que se mete, o Saturno em Peixes diz nananana, porque aqui isto é quase como se fosse um dogma, quase como se fosse uma crença que não há negociação sobre esse assunto. Só se houver de alguma forma aqui uma suavização deste Saturno. Por isso, temos aqui um aspecto tenso. E o que é que isso sugere, Diogo, do ponto de vista mais pessoal? Muitas vezes nós temos de perceber que existem limitações. Eu acho que esta é uma das grandes chaves para nós vivermos estes aspectos, como perceber vários, de virgem, peixe, como planetas estão em virgem, que os planetas estão em peixe. Muitas vezes nós queremos melhorar, otimizar, inovar, andar para a frente, criar novas soluções, encontrar novas maneiras, mas muitas vezes nós temos todos que lidar com condicionalismos que estão muito estabelecidos e que não vai ser com duas conversas que essas forças vão simplesmente desaparecer e deixar que tudo aconteça de uma forma subtil e leve, como se não se passasse nada. Então é preciso aceitar que existem coisas que não dão para ser mudadas de uma forma rápida, célere, como todos nós gostaríamos. Acredito eu. Há coisas que estão muito estabelecidas. E aquilo que está muito estabelecido tem que ser progressivamente mudado de uma forma paciente, calma, com serenidade, porque quando se entra no confronto, isso ainda se acentua mais. Boa? Então, dia 8 é um dia que temos alguma atenção, é um dos mais tensos, provavelmente, que nós vamos ter agora neste mês de setembro. Vamos mudar de semana, vamos passar para a semana de 9 a 15. Então vamos começar a semana com Mercúrio a reingressar em Virgem. Para quem está assim mais distraído aqui das propostas do céu, das céus que estamos vivido, o Mercúrio já esteve em Virgem, voltou a Leão e agora no dia 9 vai voltar a Virgem, porque esteve no processo de retrogradação. E Mercúrio em Virgem, então, tem a ver com uma mente muito mais criteriosa. Mercúrio está ligado à comunicação interior-exterior, como é que nós circulamos do ponto de vista aqui da cabecinha, mas também da forma como nós circulamos o conhecimento e também como é que nós circulamos na vida, por exemplo, carro, viagens e tudo mais. Toda essa ideia de circulação está ligada, as várias dimensões de circulação estão ligadas a Mercúrio. E Mercúrio, ele tem o de Leão, que é um Mercúrio que se enaltece, não é? Que é mais retórico, que é mais charmoso, que a comunicação tende a realçar os sucessos, tende a realçar o glamour, tende a realçar o fantasioso, o brilhante, não é? Associado à energia de Leão.
E o Mercúrio, a reingressar em Virgem, tende a acentuar uma característica muito mais disciplinada, muito mais organizada, com mais prioridades. É uma comunicação que diz aquilo que tem que ser dito, nem mais nem menos, sem excessos, muito mais comedido na comunicação e muito mais realista. Por exemplo, eu vou dar aqui uma metáfora para vermos a diferença entre Mercúrio em Leão e Mercúrio em Virgem. Mercúrio em Leão compra, depois logo se vê, não interessa, não é? Eu digo e não quero saber se alguém fica machucado, se alguém... Eu vou porque eu tenho que dizer a minha verdade e as pessoas têm que saber a minha verdade. Claramente que é um exagero de Mercúrio em Leão, mas é simplesmente um exemplo para outra pessoa que eu quero chegar. Mercúrio em Virgem, eu penso antes de falar. Eu percebo qual é a profundidade das minhas palavras. Eu percebo aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero transmitir, sem excessos. Então, tens que fazer isto. Ponto final. Sem negociação, sem conversa. Se eu estou-te a dar se eu estou-te a dizer para fazeres, faz. Mercúrio em Virgem. Então é um Mercúrio muito mais orientado a objetivos do que propriamente o Mercúrio em Leão. E isso tende, de uma forma mais global, a aceitar o quê? A mente que quer entender o porquê das coisas. Já não chega só o glamour, o mostra lá, vamos comprar umas bandeirinhas e abanar as coisas. Não, mostra-me a checklist, mostra-me os relatórios, mostra aquilo que está aí a acontecer. Nós temos que perceber de onde é que as coisas vieram e para onde é que as coisas vão. Que o encadeamento está ligado ao Mercúrio em Virgem. Depois vamos ter, nesta mesma semana, 2 aspectos ao Júpiter. Vamos começar pelo Sol, Júpiter, Sol quadratura a Júpiter, e este tipo de aspectos pode representar um exagero a assumir responsabilidades. Mercúrio, Sol em Virgem, pode haver uma vontade de muitas vezes assumir uma responsabilidade ou dedicar-se a situações que por uma questão inerente relaciona-se, aceita, mas com quadratura a Júpiter eu chamo a atenção para o excesso de expectativa e para o excesso para a ambição desmedida, que eu aceita-se muitas coisas, aceita-se muitos projetos, muitas coisas que estão além da capacidade e depois isto vai cobrar na autoestima e na valorização pessoal. Então, quando se existe uma quadratura Sol-Júpiter, atenção à expectativa que nós temos sobre nós mesmos e sobre o que nós queremos à nossa volta. Se não tens capacidade de assumir certos compromissos, certas responsabilidades, particularmente nesta quinta-feira, dia 12 de setembro, é uma altura excepcional para que tu não tentes não assumir mais responsabilidades com aquelas que tu achas. Imagina que tu achas que podes dar conta de 100%, assume 80%, porque já esse 80% já te vão dar água pela barba e já vão ser mais ou menos 120 na escala normal. E no domingo vamos ter um aspecto de Vênus, é esse mesmo Júpiter, mas há uma diferença muito grande. A Vênus está em signos de ar, está em balança, então há um trígono com Júpiter. E nesse mesmo dia 15, a Lua está aqui embaixo em Aquário. Então nós temos um grande trígono em signos de ar, que acentua todo esse lado diplomata, todo esse lado social, todo esse lado relacional, toda essa possível expansão de negócios, de valor, não é? Júpiter-Vênus, através da área relacional, conhecer pessoas que nos possam abrir portas, fazer contratos, fazer parcerias, negociar coisas, juntar, não é, mais-valias de várias situações diferentes. Então, nós falamos que é domingo, mas este é não é? Outros aspectos não acontecem só esta hora e acabou. É uma farta, então sábado, domingo, segunda, é uma altura muito, muito interessante para tu trabalhares todo esse lado diplomático e os benefícios que os relacionamentos podem trazer à tua vida, para que tenhas relações win-win, toda a gente ganha e que são muito interessantes neste tipo de aspectos. Vamos falar da terceira semana, que vai de dia 16 a dia 22 de agosto. E nós vamos falar desta semana, quarta-feira, vai haver o eclipse lunar. Então, nós temos tido uma série de eclipses na energia, nas propostas, nos signos, perdão, de Carneiro, Balança, não é? E agora vamos começar, isto vai ser o primeiro daqueles que nós vamos ter para a frente, no eixo Peixes Virgem. O eixo Peixe Virgem é o eixo do serviço. Luas cheias são sempre, eclipse lunar acontece sempre em luas cheias, são sempre momentos muito, muito interessantes para nós. São momentos de tensão, não é? Que existe uma polaridade entre um lado, neste caso, Sol em Virgem, não é? O aperfeiçoamento, o perfeccionismo, a melhoria, o encadeamento, o senso crítico, o pragmatismo,
e uma lua em peixes que representa então o universo subjetivo, aquilo que não se entende, a empatia, o sentimentalismo, a ilusão, a intuição. São tudo ideias que estão polares neste eixo. Então há uma tensão entre estes dois domínios. Será que eu quero ser mais pragmático? Será que eu quero ser mais emocional? Será que eu sou mais realista ou sou mais imaginativo, mais criativo? Há um contraste grande. Mas ao mesmo tempo que este eclipse está a ver, e aquilo que eu tenho aqui, o eclipse está realçado a verde e a laranja está realçada, o mesmo aspecto está a ver nesse dia. Uma outra oposição entre Mercúrio e Saturno em peixes. Então temos aqui dois polos fortes nestes dois signos que nos falam realmente destas duas extremidades do eixo entre o pragmatismo e a subjetividade, e que aqui nesta relação que o para o lado de peixe tem mais força, não é? Porque o Saturno influencia mais os planetas que estão em Virgem do que os planetas que estão em Virgem influenciam mais quem está em peixe. Então é provável que muitas vezes exista a vontade, queira-se fazer certas mudanças, queira-se melhorar certas situações, otimizar certas áreas da nossa vida, tomar certas decisões com vista a reformular certos assuntos, mas que de repente que entre-se em conflito, ou que se perceba que existem limitações que não são facilmente resolvíveis, não é? Não são facilmente descartadas, não se consegue contornar com ligeireza. Existem coisas e assuntos que estão ali naquele Saturno, que são representados por Saturno em peixe, Lua em peixe, que desafiam muitas vezes uma vontade de fazer as coisas rapidamente e que a razão entende tudo e que eu consigo entender tudo, que é quase como o outro, não é? Que se eu ver para querer. Não se vê só para querer. Existem outros domínios e outros assuntos que vão muito além da nossa capacidade racional. E isso é que, na minha crença, na minha ideia, está associado a todas essas ideias de Saturno e Lua em peixe. Então, eu mais do que uma lua nova para poder se calhar perceber aquilo que eu posso melhorar, é perceber quais são as limitações que me impedem de melhorar. Se calhar a perspectiva é mais por aí. O que é que eu tenho que perceber na minha vida que muitas vezes não me deixa avançar? Que é aquele travão, que é aquele medo, que é aquele inconsciente, que é aquele ai, será que vai acontecer? Será que não? E se calhar eu tinha tudo para poder as coisas fluírem de uma forma harmónica, mas as coisas não fluem. Porquê? Qual é a variável? Qual é o inconsciente? O que é que está a passar aqui que está fora do meu domínio, do meu meu pragmatismo? Está fora do meu entendimento lógico? Aquele ali, aquele Saturno, aquele peixe, aquele lua em peixe, provavelmente tem pistas muito interessantes para nós percebermos que há coisas que dificilmente serão entendidas de uma forma racional. Mais à frente voltamos a falar deste eclipse lunar, porque realmente é muito interessante. E também deixo-te um convite para tu pedires ao meu Instagram, diogoborges.astro, porque eu vou deixando posts sobre cada um destes propósitos, a maior parte delas, não todas, mas uma grande parte delas, eu vou deixando posts, então podes também acompanhar de uma forma mais específica cada uma destas propostas no meu Instagram. Depois vamos ter aqui, ainda no final dessa semana, ou melhor, no meio, quinta-feira ainda é no meio, vamos ter aqui o eclipse na quarta, e na quinta-feira vamos ter o Sol Urano. É uma altura muito, muito interessante para poder, então, aceitando as inerências de limitações que todos nós temos, dentro daquilo que dá para ser mudado, fazer pequenos ajustes, fazer pequenas melhorias, fazer pequenos arranjos, certas inovações, mas reconhecendo, não podemos esquecer do eclipse, que existem temas e assuntos que têm que ser tidos em conta e que muitas vezes vão além da minha capacidade de entendê-los. Eu tenho que aceitar que existem. E é muito mais fácil aceitar do que tentar entrar em conflito com estes assuntos que eu provavelmente não entendo. Mas vai ser humilde para perceber que eu tenho limitações do que achar que nós somos ilimitados e depois realmente não somos. Acredito eu. E depois, na quinta-feira, então é uma altura muito interessante então, para fazer essas mudanças, essas atualizações naquilo que eu realmente possa melhorar, alterar e inovar. Outra coisa que eu chamo a atenção importante é que este vai ser, volto a reforçar aqui uma coisa sobre o eclipse que eu passei subtilmente, mas volto a dar aqui um destaque. Este vai ser o primeiro eclipse no eixo Virgem-Peixe. Então é muito interessante tu perceberes na tua vida, no teu mapa, onde é que este eixo está, para ver qual é que é o eixo, qual é que é o assunto de casas astrológicas que vai começar a receber esta série de eclipses que nós vamos ter, não o próximo de outubro, que vai ter ainda em Balança Carneiro, mas os seguintes, que vão começar a serem neste eixo Virgem-Peixes. Essa área da tua vida vai tendencialmente começar a ser mexida, novos ciclos começam, novos ciclos acabam,
não é? Há um encerramento e uma abertura para novas oportunidades nessa área da tua vida. Então, vê lá onde é que tu tens o grau 25 de Virgem, o 25 de Peixes, em cada astrológica que isso acontece, porque provavelmente esse assunto da tua vida, da tua experiência, tende a receber mudanças nos próximos tempos. E nesse sábado dessa semana, dia 21, vamos então ter aqui vários aspectos. Vamos ter então o Sol, o mais importante, Sol em Virgem, oposição a Neptuno. Qual é a diferença entre aquilo que nós falamos para Saturno e aquilo que nós falamos para Neptuno? É que o Neptuno, ao contrário de Saturno, imaginando que o Saturno é tipo o iceberg. Eu vou e eu bato numa aresta que eu percebo que aquela aresta dali é dura, que é rígida e que dificilmente eu vou conseguir contorná-la, porque aquilo está ali muito firme. O Neptuno tem uma ideia muito mais de nevoeiro. Eu não vejo o iceberg, mas de repente perco a direção. Não há iceberg nenhum ali, mas eu estava a viajar, achar que aquilo que eu estava a fazer ia correr super bem e de repente eu iludo-me, ou distraio-me, ou acontece qualquer variável e eu penso, espera aí, mas quando é que eu ia mesmo? O que é que eu queria mesmo fazer? O que é que era mesmo prioritário? Já não lembro. Então é um aspecto muito... A diferença entre Neptuno e Saturno é que o Saturno representa então, não é uma coisa que está muito mais sólida, muito mais vincada, são crenças muito mais fortes, não é? São muito mais concretas e muitas vezes muito mais racionais, entendíveis. Eu consigo perceber que tem aquele tema ali. O Neptuno é muito mais subtil, é muito mais maleável, é muito mais nebuloso do que o de Saturno. E ele, estando em peixe, que eu sei onde o Neptuno se sente tão confortável, muitas vezes é preciso entender e aceitar que há ilusões, não é? Nós todos iludimos com coisas. E quando eu tento levar uma vida só de racionalismo, muitas vezes isso é um assunto muito desgostoso, não é? Perceber que há coisas que eu não estou a reparar, há coisas que eu não estou a entender, há coisas que eu não estou a equacionar, mas que elas são naturalmente associadas por este Neptuno oposto ao Sol. Então, a exigência de ser perfeito, a exigência de corresponder às expectativas, a exigência de querer ser uma referência que não tem um erro, uma vírgula a apontar, ser incólume qualquer erro, qualquer falha, qualquer uma pessoa entra nessa energia do Sol em Virgem, ainda para mais neste tipo de aspectos, e aqui, dia 21, oposição a Neptuno, muitas vezes vai necessitar lidar com uma desilusão brutal, porque percebe que quando nós nos focamos num certo área, o resto do mundo fica por tomar conta, não é? Há uma frase muito interessante, há uma ideia muito interessante. Quando nós afirmamos uma coisa, nós estamos a negar o resto que existe, não é? Quando eu digo, este dia hoje está calor, eu estou a negar que ele está frio, que ele está ameno, que ele está gélido, que ele está... Eu posso, ao afirmar uma coisa, estou a negar tudo aquilo que é contrário a isso. Então, ao querer ser específico num assunto, eu estou a descurar todo o resto das variáveis que existem que eu não estou a equacionar. E quando uma pessoa tende a se afunilar em energia de Virgem, muitas vezes precisa de perceber que o mundo, o resto das coisitas, não simplesmente não desaparecem e simplesmente não dão para ser descartadas. E este tipo de aspecto realça isso na nossa vida. Então, desilusões, entrar num processo de algum sentir-me perdido. Se tu entrar nessa energia, nessa temática, particularmente nestes dias, não é? De 20, 21, 22, atenção, se calhar tu estás a ser muito exigente. Eu volto aqui só a deixar sempre, deixem-me esta dica, mas atenção que se tu estás nessa situação de perdido, desorientado há muito tempo, procura um profissional que te possa ajudar. Há muitos profissionais hoje em dia que estão valenciados e credenciados, psicólogos, não é por aí, que te podem ajudar a fazer esse processo, não é? Sair dessa situação emocional. É sempre bom porque eu nunca sei quem está desse lado a ver o vídeo e eu não sei qual é o teu estado emocional. Então, se tu estás aí há muito tempo, atenção. Há solução para ti, basta tu procurares e abandares a bandeirinha do ajudem-me e sai dessa situação. Para te ajudarem a sair dessa situação, melhor dizendo. Depois, vamos aqui, dia de 22, vamos ter então o equinócio de outono para quem está no hemisfério norte, perdão. Para quem está no hemisfério sul, equinócio da primavera. Mas como a astrologia foi desenvolvida maioritariamente não é no hemisfério norte, este ponto está associado então ao hemisfério mais ao nosso hemisfério, não é? No hemisfério norte está associado ao princípio do outono, e isso representa então, está muito ligado à temática também que a balança representa.
A partir do equinócio, os dias e as noites, ou melhor, há mais horas de noite do que horas de dia, e há uma transição na natureza. Nós acabamos o verão e começamos o outono, onde a natureza começa-se a despir, as árvores começam a entrar no seu processo, não é, de reciclagem, e começam as folhas caducas a cair, toda a natureza começa a entrar nesse processo de regeneração e a preparação para o inverno. Então, naturalmente, é um momento, é uma área, entramos numa fase do ano onde este processo que vai acentuar-se quando chegamos a Escorpião, de reciclagem, transformação, não é? De deixar para trás aquilo que não funciona, começa a aparecer. Mas eu já estava a falar, então, quando o Sol entrar em Escorpião, vamos voltar quando o Sol entra agora em Balança. Então, acentua-se essa temática da relação, não é? Nós percebemos que sozinhos, nós andamos aqui, vamos pensar que Carneiro é o primeiro signo até Balança. Nós andamos a fazer muitas coisas, muitas temáticas, muitas áreas, e chegamos a um ponto que é preciso perceber a influência do outro na nossa vida e a importância que as relações têm na nossa experiência humana. Só ao entrar em Balança acentua essa fase do ano, onde nós somos convidados a trabalhar exatamente esse tema. Por isso é um momento muito, muito interessante, que vai ser comemorado, não é? Nós também, claro que eu vou escrever um post sobre isto, mas representa então esse abrir para a importância que o outro tem na nossa vida e a importância que aquilo, também é outra coisa que a Balança nos ensina. Eu ontem ouvi esta expressão, eu não consigo citá-la e preciso verbis exatamente como estava lá, mas a ideia é a comparação corrói a alegria. Então, o problema das comparações é quando nós comparamos e no sentido de eu sou inferior a. Agora, eu posso comparar no sentido de, olha, estou aqui, aquela pessoa está ali, pode ser a minha referência, pode ser minha inspiração, pode ser o meu mentor, pode ser um livro que me ajuda a subir o nível, a ascender para outro patamar. Que isso está ligado à energia de balança, não é? As alianças fortalecem-nos ou as alianças debilitam-nos. Depende da aliança que tu escolheres. E particularmente desta temática, isto é mesmo, particularmente, perdão, neste equinócio, isto realmente é muito importante, porque no 22 a Sol vai entrar em balança e no 23 a Vênus, que manda em balança, vai dispor o Sol, vai entrar em Escorpião. Então, atenção às alianças que tu escolhes. Atenção aos relacionamentos na tua vida, para que eles sejam alavancadores, compares e circules com pessoas, o teu meio estejam pessoas que te empoderem, que são referências que te alavanquem, e não sejam exatamente outras coisas que no fundo te atarracem, não é? Que te dificultem, que te amedrontem, que te diminuam, porque isso seria a expressão, é uma expressão, mas seria uma expressão mais desafiante da energia de balança. Ainda para mais com a Vênus a entrar em Escorpião no dia 23, está bem? Fica só essa chamada de atenção. Vamos para a última semana, de 23 a 30, e vamos começar esta semana com os aspectos que aqui parece quase... nós na astrologia chamamos esta figura geométrica que está aqui no meio desenhada um papagaio, não é? Temos aqui exatamente um papagaio, mas é muito interessante. Vai haver aqui um aspecto de Mercúrio muito giro, que ele vai começar no dia 24 a fazer trígono a Urano, depois vai fazer oposição a Neptuno e depois vai fazer trígono a Plutão. Então o Mercúrio vai estar aqui em predominância durante esta última semana de setembro, porque vai fazer aspectos aos transpessoais todos. Então, se nós tivéssemos que criar aqui uma história, uma ideia para nós podermos perceber este Mercúrio a fazer aspecto a toda esta temática, ainda o Mercúrio vai entrar em balança, exatamente. O Mercúrio nesta semana vai estar mesmo em alta. O que é que representa? Mercúrio e Virgem. Então, mais uma vez, uma mente, uma comunicação que tende a ser orientada a objetivos. Que consegue muitas vezes inovar com o trígono a Urano, consegue enxergar novas soluções, ser ágil, ser audaz, mas que às vezes pode-se também iludir de uma forma muito forte, não é? Muitas vezes a expectativa e as crenças ou as variáveis não são totalmente entendidas e a ilusão é muito forte, a oposição a Neptuno. Mas o potencial de transformação, o potencial de ir ao fundo das questões, o potencial das mudanças é alto, trígono a Plutão. Então o único aspecto aqui mais que traz desafio é realmente a oposição a Neptuno, porque lá está, quando se tem a certeza de alguma coisa, quando se foca num objetivo muito concreto, quando se descarta outras influências que não se conseguem entender de uma forma racional, muitas vezes nós naturalmente vamos enganar, não é? Vamos errar porque não estamos a levar em consideração aquilo que nós não podemos
entender. Eu acho muito giro uma coisa que acontece, por exemplo, nas hierarquias de decisão, acho que é dos militares dos Estados Unidos. Há uma frase que ele diz que se eu tiver mais, ou melhor, eu para decidir só preciso de 80% de certeza. Há sempre 20% de incerteza em todas as decisões. Nós estamos a falar dos exércitos dos Estados Unidos. Então nós acharmos que para tomar uma decisão precisamos ter 100% de certeza, não estamos a ser humanos. Não é? Nós estamos a querer ser máquinas. Então nós temos que nos habituar, e eu falo também para mim, é bom que nós nos habituemos a tomar decisões na nossa vida com graus de incerteza diferentes. Porque quando nós achamos que estamos 100% certos, de certeza absoluta que não estamos. Porque há sempre erro associado a qualquer decisão. Então Netuno oposto a Mercúrio representa então essa taxa de erro. Pode ser maior ou menor consoante a nossa ignorância. Mas o resto dos trígonos a Plutão e a Urano então representa uma força de implementação, uma força de concriação, uma dedicação extrema e uma vontade de fazer diferença muito, muito, muito forte. E depois o nosso querido Mercúrio vai entrar também em balança, vai se juntar ao Sol em balança, então deixamos de ter um Mercúrio tão inquisitivo, tão preciosista, que tão questiona tanto, e entramos para uma ideia do Mercúrio, que tem, volta a reiterar, tem esta ideia da comunicação, não é? Da nossa forma de também nos fazer entender, de entender o mundo, muito mais negocial, muito mais polido, muito mais eloquente, muito mais, não é? Que realça, sabe estar, sabe comunicar, sabe apresentar os argumentos, consegue ver outra perspectiva, consegue chegar a um entendimento. Então é um Mercúrio que muda muito a sua energia, passar de Virgem para Balança, porque nós deixamos o lado mais áspero da energia de Virgem, mais pragmático, e entramos num saber estar, num saber negociar, num politicamente correto, tipicamente associado ao Mercúrio em Balança. E o último aspecto que nós vamos falar nesta previsão vai ser então do Sol e Mercúrio se juntarem em balança no dia 30 de setembro. Para quem já sabe um bocadinho de astrologia tradicional, não é? Vai haver aqui um momento que o Mercúrio vai ficar casa em mil, o Mercúrio vai ficar no coração do Sol. Então, saber usar as palavras certas, saber usar a comunicação como uma arma de negociação, saber se apresentar, saber expor, saber entender, saber negociar, saber perceber como é que está do outro lado, para perceber o que é que eu preciso dizer para que o outro lado me entenda. Este tipo de negócio ou este tipo de comunicação persuasiva, vamos pensar assim, está intimamente ligado a este Mercúrio, Sol, em balança, pelo menos na minha perspectiva. E entenda-se persuasão não é no sentido de manipulação, não é tentares fazer que o outro faça coisas que tu queres de uma forma nociva, sem com a sua permissão, mas simplesmente ter a capacidade de expor a informação de uma forma que seja facilmente entendida e a pessoa, a partir do momento que entende o que é que cada um quer, pode se posicionar e pode decidir de uma forma mais produtiva. Então, há uma diferença entre manipulação e persuasão. Ambas estão na energia, estão na proposta do signo de balança, mas cada um escolhe qual é o lado que quer caminhar da faca, não é? Quer ser uma pessoa persuasiva, que tem a capacidade de pôr a informação de uma forma entendível para que a outra pessoa que está do outro lado possa tomar uma decisão mais consciente, ou ser a manipulação, não é? Usar a informação de uma forma ou mentir, não é? Enganar, que eu não estou a expor a informação, eu estou a criar uma falsa informação para levar a pessoa a decidir a favor daquilo que eu quero. Isso é manipulação, também. Então, persuasão e manipulação é bastante diferente. E assim nós terminamos a nossa previsão para o mês de setembro. Se tu ficaste comigo até ao fim, deixa-me dar os parabéns e deixa mais uma vez convidar-te a subscrever o canal antes de nós fazermos aqui uma última revisão. Junta-te aqui à família dos Escola de Astrologia, se tu ainda não fizeste. Nós temos realmente a proposta, o canal foi criado, principalmente foi criado em dezembro, mas a partir de fevereiro foi onde ele começou realmente a ter vídeos semanalmente. Então nós já contamos com muitos vídeos aí, já temos mais de 45 vídeos já expostos no canal de conhecimento. Então agradeço muito a todos os colegas que já vieram ao canal a partilhar a sua sabedoria com todos nós, mas a única coisa que eu te peço é que subscreva o canal, carrega no like, deixa o teu comentário, intervém, participa, envia este vídeo se fizer sentido para ti, para outra pessoa que tu gostes, porque assim vamos ajudar a crescer e a chegar cada vez a mais pessoas. E isso é extremamente importante para que nós possamos também usar esta energia de balança a nosso favor, não é? Palavra a palavra, boca a boca,
vamos semeando aqui, deixando ali, e a informação vai chegando e cada vez mais pessoas vão ficando conscientes sobre os assuntos que são importantes, porque eu acredito que com este conhecimento, sinceramente, podes posicionar de uma forma mais consciente para setembro e tirar mais valias do que simplesmente fosses no tal oceano e não soubesses as correntes, os ventos que estão a vir para ti. Boa? Então, mais uma vez, retrogradação de Urano, reingresso de Plutão em Capricórnio, Lua nova em Virgem, vamos ter um Marte em Caranguejo, atenção ao extremismo, atenção a esse lado mais defensivo daquilo que é meu, não é? A agressividade que vem do sítio mais emocional. Vamos ter o reingresso do Mercúrio em Virgem, Lua cheia eclipse, dia 18, no eixo, não é? Virgem Peixes. Temos o ingresso do Sol em Balança, vai ter o equinócio do outono no hemisfério norte. Vênus entra Escorpião no dia a seguir. E, por último, destaquei aqui o Mercúrio entrar em Balança. Então, se faça uso da persuasão, uma atenção à manipulação, que quem manipula naturalmente vai ser manipulado na vida. Resta-me agradecer pela tua presença. Mais uma vez, peço que deixes os comentários, deixes no comentário se este vídeo fez sentido para ti. Fica já o meu convite para tu vires participar nas aulas que eu estou a partilhar quinta-feira às 21 horas no meu outro canal do YouTube que chama-se Eu Borges Astrologia. Aqui no primeiro link da descrição está lá o link para tu poderes inscrever, é gratuito e recebes assim notificações para tu teres a par de todas as novidades. Tenha um excelente mês de setembro, um grande abraço, tudo bom e vemos no próximo vídeo.